Paz do Senhor, amados. Meu nome é Edmar, sou diácono aqui da Assembleia de Deus do Campo de Colombo, no qual o presidente é o pastor Edilson dos Santos Siqueira. Eu queria compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, um testemunho que eu tenho certeza que o Senhor vai realizar grandes coisas na sua vida. Eu queria deixar um versículo que está em Isaías 49, versículo de número 14, que diz: ainda que uma mãe esqueça do seu filho que está amamentando, todavia diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Quando eu tinha 2 anos de idade, existia uma briga muito grande na minha casa, pois minha família não tinha Jesus, minha família não servia a Jesus, então aquela família era um alvo fácil para Satanás. O meu pai gostava muito de jogar futebol, meu pai gostava muito de tomar bebida alcoólica e deixava minha mãe sozinha em casa e ia se divertir. E todas as vezes que o meu pai voltava para casa, a minha mãe estava chorando e ela sempre dizia, eu vou me matar. E isso foi se repetindo por vários dias, foi se repetindo, e Satanás começou a lançar setas, Satanás começou a lançar dardos inflamados, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. E ele começou a lançar então tais pensamentos de morte na minha mãe. E aquilo foi aumentando, virou uma depressão, e como a minha família não tinha Jesus, volta a dizer, certo dia o meu pai chegou em casa e ela disse, eu vou me matar. E mais uma vez, ela depressiva, saiu correndo, nós morávamos num sítio, ela foi debaixo de nossa casa, no qual pegou uma garrafa de veneno de soja, veio até o fogão, quebrou aquela garrafa e tomou. Eu tinha 2 anos de idade na época, o meu irmão tinha 9 anos de idade. As pessoas que estavam presentes, uma prima minha estava presente vendo tudo isso, ela me contou que aquela criança de 2 anos de idade, que era eu, quando eu vi a minha mãe se bater, ela começou então a fazer caretas porque ela estava morrendo. E aquela criança de 2 anos olhou para aquela mãe e começou a sorrir, achando que aquela mãe estava brincando com aquela criança. Mas não sabia aquela criança, não sabia eu, que Satanás estava ceifando a vida da minha mãe. Meu pai, não podendo cuidar de mim, me deu para minha avó, para minha tia e foi embora. Fiquei sem pai durante toda a minha vida. O meu pai não foi me visitar, o meu pai nunca me deu nenhum presente. Eu lembro-me que nos dias dos pais, quando eu tinha na faixa de 5 anos de idade, a minha tia me levava até o meu pai para que eu pudesse vê-lo, para que existisse pelo menos aquele calor paterno. Mas eu nunca consegui sentir isso. E os dias foi passando e até que aos 23 anos de idade, eu fui para uma igreja evangélica, levantei a minha mão, aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Porém, eu estava aqui em Curitiba, sozinho, porque eu vim para Curitiba para trabalhar, porque na cidade na qual eu morava, Assis Chateaubriand, era uma cidade que não tinha muito emprego, cidade pequena, cidade do interior. Eu estava sozinho aqui, mas porém, aquele dia eu recebi Jesus como meu Senhor. Com 2 meses de conversão, aconteceu um retiro espiritual na igreja, e eu cheguei, tive um pensamento, e disse, Deus, eu faço o que for preciso para ter um encontro com o Senhor. Assentado naquele ônibus, antes de chegar naquela chácara, eu disse essas palavras para o Senhor. E eu louvo a Deus que o Senhor ouviu do céu aquela simples oração que eu fiz. Cheguei na sexta-feira à noite, naquela chácara, estava eu e mais 59 jovens, todos recém-convertidos. E o pastor disse, a primeira coisa que vocês têm que fazer é liberar perdão. E ali começou então um momento de oração, e enquanto o pastor orava, cada um de nós que estávamos ali, começamos a lembrar de pessoas e liberar perdão. E a primeira pessoa que eu liberei perdão foi para o meu pai. Um pai que nunca foi me ver, um pai que nunca me deu um abraço. Mas naquele momento eu ergui a mão para o céu e disse, Jesus, eu libero perdão para o meu pai. Depois desse momento o pastor disse, agora que vocês já liberaram perdão, peça perdão dos pecados de vocês.
Então eu comecei a pedir perdão dos meus pecados, porque eu mentia, porque eu me prostituía. E comecei então a pedir perdão, porque vinha a lembrança daquilo que eu tinha feito de errado na minha mente, porque o Espírito Santo estava me mostrando. E quando eu comecei a pedir perdão, tudo ficou escuro. É como se alguém fosse na tomada, apagasse a luz, e de repente eu já estava sozinho naquela sala, em pé, com os olhos abertos, mas tudo escuro. Apareceu um homem de branco na minha frente, o seu cabelo comprido, uma orla branca, um homem lindo. Quando eu olhei para o rosto dele, eu não sabia identificar quem era, porque só existia luz no rosto daquele homem. E aquele homem olhou bem para mim nos meus olhos e disse: meu filho, eu já perdoei os seus pecados. Ele abriu os braços para mim e disse: vem e dá um abraço no seu pai. Eu confesso aos irmãos que eu queria correr e abraçar aquele homem, porque ele estava somente a 1,5 metro de distância de mim. Mas eu não consegui me mover, eu não consegui sair do meu lugar. Mas eu chorei, uma alegria imensa. Eu não sabia quem era aquele homem, mas o meu espírito que estava dentro de mim sabia quem ele era, porque o meu espírito um dia esteve com ele. Eu, humanamente falando, eu não conhecia aquele homem, mas o meu espírito conheceu. E o único que pode perdoar pecados, que tem esse poder, é Jesus Cristo. No outro dia, no domingo, fui batizado com o Espírito Santo. Cheguei em casa na segunda-feira, depois do retiro. Dobrei o meu joelho, a primeira coisa que eu fiz, e falei: Deus, a minha vida de hoje em diante é tua. Eu faço o que o Senhor me pedir. E ali começou o processo na minha vida. Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a mover na minha vida. E depois de alguns meses, recebi um telefonema de Assis Chateaubriand. E fiquei sabendo agora que aquele pai que havia me abandonado, ele era um mendigo na rua. O Espírito Santo veio no meu coração e disse: filho, você precisa honrar o seu pai. E eu lembrei que na Bíblia está escrito que o filho deve honrar pai e mãe, que ele terá vida longa na terra. Mais do que depressa, eu cheguei no meu patrão, aonde eu trabalhava, uma autopeça chamada Redave. E eu falei: eu preciso voltar para Assis, eu preciso voltar para Assis para cuidar do meu pai. Ele, não entendendo, me chamou de louco, mas mesmo assim, eu pedi as contas e fui para Assis Chateaubriand, porque o meu pai morava numa cidade vizinha, 40 quilômetros, se chamava Tupãssi. Comecei a trabalhar então num hotel, onde eu fiquei durante 3 meses trabalhando. Saía do hotel e ia para Tupãssi para ver o meu pai. No primeiro dia que eu cheguei na casa do meu pai, eu olhei naquela casa. Ali não era uma casa, ali era um ninho de rato, porque quando eu olhava no chão, olhei no quarto dele, existia roupas jogadas no chão. Olhei no banheiro, ele não defecava no banheiro, ele defecava no chão. Eu olhei em cima da geladeira que ele tinha 1 litro de álcool, porque ele já não tomava mais pinga, ele tomava álcool puro. Ele me ofereceu comida. Eu olhei em cima do fogão, tinha uma lavagem cheia de bicho. Eu sentei do lado dele, coloquei a mão na perna dele e falei assim: Deus, o que está acontecendo? E só chorei. Comecei então a tratar do meu pai, a levar meu pai para o hospital. Ele ficou melhor. Conseguimos tirar meu pai da cidade do Tupãssi e trazer para Assis, aonde eu estava ficando. Depois de 6 meses, eu estava passando uma prova muito grande em Assis. Eu ouvi meu pai dizendo assim: se eu soubesse que morar com um filho era tão ruim assim, eu tinha ficado na rua. Eu fechei os meus olhos, comecei a chorar e falei assim: Jesus, por que está acontecendo isso? Porque eu havia largado tudo para cuidar de um pai que nunca havia me dado nada. Mas eu estava ali fazendo a vontade do Senhor. Mas daí, naquele momento, o Espírito Santo me falou: volte para Curitiba, filho, que seu tempo aqui já acabou. Voltei para Curitiba novamente, deixei meu pai aos cuidados da minha tia. E aqui em Curitiba, depois de mais uns 4 meses, recebi outro telefonema da minha tia. E a minha tia disse: filho, o seu pai sumiu. E eu lembro que eu disse para ela: não se preocupe, tia, meu pai vai aparecer. Depois de 3 dias, meu pai apareceu. Ele saiu para tomar pinga, bebida alcoólica, não conseguindo voltar para casa, era uma noite de frio. Ele entrou numa casa que estava pré-construída, só as paredes de tijolo, ficou sentado. Do jeito que ele sentou, ele morreu de frio. No outro dia, saiu os noticiários nos jornais: um mendigo que encontramos morto de frio. E aquele mendigo era o meu pai. Mas eu louvo a Deus que tudo quanto Deus pediu para mim fazer, eu fiz. Liberei perdão, porque eu aprendi com tudo isso. Para mim receber algo, primeiro eu preciso dar algo. Eu espero que esse testemunho
edifique a sua vida e que o Senhor possa falar com você através dessas palavras, em nome de Jesus.